14 horas e 3 minutos da segunda-feira, dia 13 de março de 2017. Começa aqui mais um Salutes, um programa que essencialmente visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a medicina tradicional chinesa, com a sua especialidade, a acupuntura, que é o meu trabalho, a minha especialidade, e também trazer as técnicas e tecnologias de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. São três palavras: saúde, qualidade de vida e bem-estar, que significa muito mais que ausência de doenças, ausência de sintomas, ausência de patologias. Saúde, qualidade de vida e bem-estar significa você saber quem você é, quais são suas potencialidades, exercê-las, obviamente, ajudando a si e aos outros, as próprias outras pessoas, a sociedade, o mundo em que vive. Saber quais são o que os hindus chamam de nidanas, suas tendências negativas, e transformá-las em skandhas, em energias e tendências positivas. Esse é um grande trabalho alquímico que todos nós temos que nos submeter para ter saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu agradeço muito. O programa passado falamos sobre medo, algumas questões não foram respondidas. Eu peço paciência a vocês antes de entrar no tema de hoje de responder. Reginaldo Isabel Maciel tem medo de ganhar dinheiro. Reginaldo, esse é um medo que é uma crença, na verdade. É uma crença e das piores, né? Você tem que fazer uma reprogramação, talvez uma PNL, fazer acupuntura, fazer reprogramação, porque ganhar dinheiro a gente às vezes é criado, né, dentro de uma cultura, dentro de uma crença de que dinheiro faz mal. Não, dinheiro é uma energia, faz parte do fluxo universal e nós precisamos dele. Você tem que olhar para o dinheiro e falar assim: eu o tenho, e não ser possuído pelo dinheiro. Ser possuído pelo dinheiro é uma patologia. Ter dinheiro, não, com certeza não. A Nilta Pinheiro falou: tentarei, quem sabe um dia, numa vida, conseguirei meditar nesta não localidade. Se consegue, Nilta Pinheiro, eu posso lhe assegurar que a não localidade é um estágio bastante importante, onde o Yin e o Yang ainda nem se manifestaram, né? Tem outros nomes, né, mas essa não localidade é o princípio de tudo, o princípio do universo e, consequentemente, de nós mesmos que fazemos parte deste universo. Marcela Reis, eu também estou curtindo o programa, muito obrigado. Paulo Urban, Dr. Paulo Urban, psiquiatra, alquimista, grande amigo, companheiro, excelente médico, parabéns pelo progresso, pelo novo estúdio. Muito obrigado, querido amigo e irmão Dr. Paulo Urban. Ivone Danin, medo de dirigir e causar acidentes. Esse é um medo bastante comum. Tem que tomar consciência de que até que ponto você está dirigindo o seu carro e tomando as rédeas da própria vida. O carro, geralmente, o veículo, significa uma própria extensão do corpo, ter controle sobre o seu próprio domínio, seu destino, suas opções de vida. Um trabalho psicoterapêutico também é indicado nesse caso. Brigitte Roeland, paciente, inclusive, uma amiga, um abraço especial desde Miami. Muito obrigado, querida Brigitte. Jorge Van Pratap Ferreira, compadre, medo pode paralisar? A sua pergunta já é uma o Carlos Frois, entrevistado, está morrendo de rir aqui. Claro que pode paralisar, e paralisa mesmo. Alexandre Távola, Baldan, medo da solidão. Esse é um medo que todos nós temos, não é, Alexandre? Apesar que nós viemos sozinho e partiremos sozinho. Entre esses dois capítulos há muita coisa para ser compartilhada. Sobretudo ligada, acelerada, bufada, incentivada pelo amor, né? Eu acho que o amor tem que estar entre esses dois grandes polos, do nascimento, do surgimento e da partida. A solidão, em alguns momentos, ela é necessária. Eu conheço casais que privam e gostam e prezam da solidão e conseguem conviver um com o outro, cada um respeitando a sua própria solidão. Portanto, na medida certa, como tudo, sempre pode temperar um bom relacionamento e uma boa vida. Dr. Renato Rício, isso é muito importante na abordagem do paciente com câncer, ótimo tema. Dr. Renato está se especializando em tratamento com câncer, já está convidado para vir aqui, ele será um dos nossos próximos entrevistados. E a Ivone Danin, medo de dirigir e causar acidentes, eu já acabei respondendo uma outra pessoa com a mesma pergunta, então é importante a gente perceber que o medo de dirigir, o medo de controlar a extensão do corpo como carro, é mais importante do que só dirigir. Talvez indique aí como assumir o próprio destino e a própria vida. Muito bem, você sabe o que é a constelação familiar?
O que pode, de fato, se mostrar em uma constelação? Pode-se pegar algo completamente desconhecido de aparecer do nada e se revelar durante uma constelação? Essas são algumas perguntas, algumas questões que iremos tratar no programa de hoje. Quem quiser acompanhar, fazer perguntas, entre no Facebook /Salutes TV. É meu nome, João Carlos Baldan /Salutes TV, e faça sua pergunta por lá. Será um prazer respondê-la, será um prazer a gente participar com vocês, debatendo aqui com a gente este importante tema. Portanto, começa agora, 14h08, mais um Salutes, um programa em ressonância com a vida. Muito bem. Eu, particularmente, já tive uma experiência bastante grata, inclusive com o nosso entrevistado de hoje, o Carlos Frois. Um dia ele me convidou, indicado por alguma pessoa. Você conhece constelação familiar? Não. Então, vai conferir terça-feira à noite, endereço tal. Eu fui assistir, fiquei assim olhando, quase que inacreditavelmente, pelas coisas que aconteceram. Não contente, como sempre, eu fui em outras oportunidades e numa delas eu fui escolhido como representante por uma pessoa que constelou. O representante, o Carlos Soares vai explicar, mas é uma pessoa que entra ali num contexto e faz parte do cenário da própria constelação. Eu achei aquilo demais, porque você sente coisas, você olha com antipatia para uma pessoa, sente outra simpatia por outra, e começa um processo mágico, profundo e real ao mesmo tempo. E engraçado que eu perdi praticamente toda a consciência do restante do grupo, porque eu estava representando um determinado personagem. E cheguei até a constelar um tema. Aí, uma coisa realmente profunda, de modificação, de ampliação do estado de consciência, de olhar para uma coisa de uma maneira bem diferenciada. E eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo, meu colega de profissão, terapeuta, psicoterapeuta, o José Carlos Frois. É um estudioso, um grande profissional, uma pessoa ética, que eu tenho muito apreço. Muito boa tarde, Frois. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Salutes. Boa tarde, meu querido Baldan. É sempre um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui. E acompanho muitos programas também, porque eu entendo que todos esses temas, de alguma maneira, eles oferecem para cada um de nós uma possibilidade. A possibilidade de aprender, a possibilidade de entender, a possibilidade de enxergar um pouquinho mais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. É um prazer recebê-lo, viu, Frois? Eu gostaria de, no princípio, para começar, como é que foi o seu contato com Bert Hellinger? Como é que foi o seu contato com a constelação familiar? Você vem de uma trajetória, você é um engenheiro formado, tem uma outra profissão, assim como eu, né? Jornalista de formação. Aí a gente acorda, né? E fala, não é bem isso, né? E aí a gente busca o nosso destino, a nossa razão, o nosso propósito e acaba modificando muito a nossa história. Aí você virou psicólogo. Como é que neste momento do psicoterapia surgiu a constelação familiar e como? Na verdade, Baldan, isso aí foi exatamente há uns 18 anos atrás. Quando ninguém ainda falava sobre constelações, as pessoas ainda nem comentavam muito sobre constelação. E eu recebi um convite para assistir uma constelação. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito curioso, porque eu não entendia. Eu dizia assim, bom, isso aqui é um psicodrama, isso aqui é um teatro, o que é exatamente isso? Só que naquele dia, especificamente naquele dia, eu fui convidado a fazer uma constelação. Então eu fiz a minha constelação. Aos 18 anos atrás eu fiz a minha constelação. E quando fiz minha constelação, surgiram coisas que ninguém sabia. Né? Ninguém que estava presente ali naquele ambiente podia ter acesso àquelas informações. E elas foram importantes para mim, foram importantes para a minha vida, foram importantes para o meu desenvolvimento. E a partir dali, eu comecei a estudar as constelações. Então, eu estudei constelações durante mais de 10 anos. E depois de 10 anos, eu me decidi a fazer a minha formação. E aí eu fiz a minha formação pelo Instituto Prático de Filosofia da Alemanha. E já há algum tempo eu venho trabalhando como constelador, fora os outros trabalhos que eu faço como psicoterapeuta. Né?
E essa coisa da mudança, de sair da engenharia, de vir para a psicoterapia, foi exatamente aquilo que você falou. Eu acho que teve um determinado momento na minha vida que eu entendi que a mudança não estava em algo, mas estava em alguém. Então, eu já tinha passado por consultoria, já tinha sido consultor, já tinha sido tudo isso, mas ali eu decidi que meu negócio era trabalhar com pessoas e eu queria trabalhar com pessoas. Mas a constelação entrou dessa maneira na minha vida e depois de tanto estudo, aí é que eu fui fazer as minhas constelações, trabalhar com elas, efetivamente. São 14 horas e 14 minutos. O Xerec é o homem que está escolhendo ali, está no nosso suíte. Nós estamos aqui nesse novo estúdio, a gente consegue se enxergar, se falar, obviamente. Ó, lembrando, quem quiser participar fazendo perguntas para o Frois ou para mim mesmo, facebook.com/salutestv. Tem lá uma chamada ao vivo, vocês podem fazer perguntas e comentários ali sobre o nosso programa, tá bom? O que costuma aparecer numa constelação familiar, Carlos Frois? Na verdade, quando a gente fala de constelação, nós podemos constelar qualquer tema desde que ele seja sistêmico, né? Então, a gente tem que entender que ele é sistêmico. E sistêmico, então existem muitos temas que são sistêmicos, como o medo que você falava inicialmente. Muitas vezes uma pessoa leva um medo, vai trabalhar um medo dentro de uma constelação, e a gente percebe que isso nasceu dentro de um sistema. Sistema, a gente tem um sistema de origem, que é a nossa família, e tem os outros sistemas onde nós atuamos. Nosso trabalho é um sistema, o nosso relacionamento de casal é um sistema, a nossa família hoje é um outro sistema. Então, nós temos vários sistemas. Então, um tema que está contido dentro desses sistemas, ele é possível de ser trabalhado dentro de uma constelação. Agora, tem uma coisa que, se você me permite, eu queria falar um pouquinho sobre o sistema. A teoria geral dos sistemas nasceu na década de 40. Lá, na década de 40, a gente falava sobre teoria geral dos sistemas. Então, as constelações elas têm uma base de estudo muito grande em cima da teoria geral dos sistemas. Mas eu acho que tem 3 coisinhas que eu acho que são fundamentais para a gente entender que acontecem dentro de um sistema. Todo sistema, num determinado momento, ele vai passar por um processo de entropia. Entropia, sintropia e homeostase são partes do processo de qualquer sistema. E o que é a entropia? Um sistema onde ele vai se deteriorar. Deteriorizar. Então, ele tem uma tendência de voltar para o equilíbrio, que é a homeostase, aquilo que a gente chama de homeostase. Equilíbrio. A entropia, para quem às vezes é um termo tanto quanto técnico, quer dizer, é um desgaste, é um problema que gera uma doença do ponto de vista biológico, e aí tende a esse equilíbrio. Nosso próprio organismo é um assim. Desequilíbrio, um desbalanceamento, e a entropia é muito usada para falar sobre isso. Mas vem da teoria Bertalanffy, que é a teoria geral dos sistemas, que fala muito sobre isso. Quer dizer, todo o equilíbrio, a medicina chinesa também fala, você bem entende isso também, é óbvio que a gente luta sempre para o equilíbrio. A gente chegou no equilíbrio e o próximo passo de evolução é, novamente, um desequilíbrio para que haja um equilíbrio. E aí isso continuamente, que é a trajetória, é o caminho de todos. Não deve ser visto como um grande problema, mas tem que ser encarado de frente e com autenticidade. É fácil para você, enquanto um constelador, perceber muitas resistências nas pessoas que vão constelar, Frois? Então, normalmente as pessoas não têm contato com a constelação. De todos os trabalhos, de todos os processos que eu participo, a constelação, sem dúvida nenhuma, é o mais profundo. E ali é o mais profundo. E ali não tem não há como enganar, entende? Porque ele é fenomenológico. Acontece ali, o fenômeno acontece ali. O fenômeno acontece ali naquela hora e a pessoa fica frente a frente com aquilo. Então, não tem como enganar. As coisas estão acontecendo ali. E são captadas pelos representantes, né? Então, o representante tem um papel extremamente importante dentro de uma constelação. É demais. Realmente, eu quero dar um relato aqui. Eu fui um representante, eu perdi a consciência do todo, porque eu estava tão compenetrado naquele personagem que eu estava representando, e são tantas emoções, são tantas interpretações que você pode dar sem saber de nada, né? Você pode interpretar um filho, um pai, um marido, um ex-marido, e a coisa começa a dar, cria um teatro de uma tal carga energética e emotiva que a gente acaba, realmente, é um processo muito bonito.
Você continua fazendo constelações direto, né, Freud? Continuo fazendo as constelações. Eu, por 2 anos, fiz um grupo de estudos em constelações aqui em São Paulo. E eu parei o grupo de estudos exatamente por talvez pelo grande projeto da minha vida, que é uma formação em terapia transpessoal, que hoje eu estou dando, essa formação em terapia transpessoal. E dentro da própria formação, a gente tem também toda uma base de constelação que é oferecida para os nossos alunos ali. Mas eu parei com o grupo de estudos, mas não parei com as constelações. Então, eu continuo com as constelações, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente tem as constelações que acontecem ali na Vila Madalena, no nosso espaço. Eu tô louco para assistir e participar, viu, Franz? É maravilhoso, eu acho que é realmente, magnífico. Realmente é uma experiência. Eu tenho várias perguntas aqui já feitas na página anterior ao programa, da Sara Moreira, da Jordiane Simeone. Tem algumas questões aqui que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E eu peço para que vocês entrem na página do Salutes para participarem do programa de hoje. Tivemos um evento recente na Bahia e estudamos o campo. Teoria dos campos, o campo morfogenético, teoria dos 100 macacos e de como que isso se consubstancia na realidade das pessoas, né? É uma interpretação tanto quanto quântica. Foi um evento quântico promovido pela empresa e a gente estava muito envolvido com uma jornalista norte-americana que fez várias pesquisas e estava falando do campo, né? Quer dizer, a gente, inclusive, fez experiências ali, foi uma coisa bastante interessante. Eu queria que você falasse um pouco como é que esse campo sábio se manifesta. Tem uma explicação lógica, científica, ou ele simplesmente acontece? Não, tem sim, tem sim. Isso que talvez cause uma curiosidade enorme em quem vai nas constelações. As pessoas que passam pelas constelações, elas talvez não saibam a quantidade de conceitos que a gente tem por trás das constelações. As constelações estão estruturadas, Bert Hellinger estruturou as constelações em cima do trabalho do Gregory Bateson. Gregory Bateson é um cara que começou um trabalho de comunicação, da forma como a gente se comunica, falando de informação e comunicação. E o Gregory Bateson, lá na década de 40 e 50, descobriu aquela questão do duplo vínculo, ou seja, havia coisas que aconteciam dentro da família que podiam gerar, inclusive, foi um movimento até dentro da psiquiatria, historicamente, foi muito importante até para a psiquiatria, que podiam gerar, inclusive, esquizofrenia. Então, começa ali um trabalho. Teoria geral dos sistemas, que colabora para isso também. E depois a gente vem com a teoria do campo. Mas se a gente parar para pensar, Baldan, quando se fala de energia, parece que tudo isso é uma coisa muito etérica, fora, né? Etérica, etc. E eu sou muito feliz, eu falo isso para as pessoas, de ter passado primeiro pela engenharia. A engenharia me deu uma condição de falar de um processo energético de um ponto de vista, sob um ponto de vista bem simples e natural, né? Se a gente pegar um conceito de que tudo que está à nossa volta é energia, que energia, como disse Einstein, a energia é igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tudo é energia. E a energia se expressa a todo momento. E aí, quando uma pessoa vem a uma constelação, o que está acontecendo com ela? Quando ela traz o tema dela, ela está trazendo uma carga energética psíquica ali também. E é um complexo, geralmente, né? Porque, segundo Jung, você conhece tanto quanto eu, sim, o complexo ele é uma carga energética que fica como uma ilha dentro do inconsciente, mas ele não tem acesso, ele tem um bloco ali. Quer dizer, é como se fosse um espinho incomodando que tem que chegar e acessar aquilo para essa carga energética fluir, né? Totalmente condensado, mas que naquele momento ela se expressa isso. de uma forma muito visível. Então, essa é a parte do fenômeno que eu acho muito bonito. O fenômeno está ali e a gente olha para o fenômeno. Mas existe uma série de conceitos por trás sobre aquilo que está acontecendo. Sim. Eu, na verdade, fiz a pós em psicopatologia no Hospital das Clínicas. Pelo fato de não ser médico, estava fazendo acupuntura e tinha um projeto do ato médico que queria coibir os não médicos a fazer acupuntura, que é um grande erro, uma grande bobagem, porque eu dei aula para médicos de acupuntura. Os acupunturistas, os médicos que me perdoem, mas os não médicos têm taoísmo, têm pulsologia. Aliás, dia 12 e a 14 de maio teremos um curso de pulsologia. Entrem na minha página do Facebook ou inscrevam para mim, jcbaldan@gmail.com. Nós vamos fazer um trabalho
para médicos, não médicos, terapeutas, psicoterapeutas, farmacêuticos, profissionais da área da saúde, terapias de uma maneira geral, curiosos que queiram aprender pulsologia, diagnóstico de 12 funções por intermédio da pegada dos pulsos. Fundamental, fundamental. Os interessados, por favor, me procurem. E por conta disso, eu acabei fazendo um curso de psicopatologia e a minha pós-graduação, meu trabalho de formação do curso foi baseado na fenomenologia, que é fantástico, porque você foca, né? É algo que você foca, pinça e resolve, né? Porque senão fica na teoria, fica no... Exato. Tanto que a gente nem vai falar de teoria para quem está passando numa constelação. E tem uma coisa que eu alerto antes, né? Eu fiz um vídeo específico, coloquei lá no meu canal, as pessoas acessam, assistem um vídeo, até antes de ir para a constelação, porque algumas pessoas, Valdan, elas precisam dessa coisa racional, entende? Elas têm que entender exatamente como é aquilo, de que maneira... E não é o caminho, né? Não, não é o caminho. Sabe, para você fazer uma viagem daqui para os Estados Unidos, você não precisa entender nada de turbina, né? Não, nem de pilotar jato, nem de pilotar jato, nem absolutamente nada. Então você pode ficar com efeito. E é sempre isso que eu digo para as pessoas. Fique com efeito. E o que traz a curiosidade é quando você pega um caso. Eu tenho um caso que é muito significativo, assim, né? Uma mulher, na verdade, tinha uma doença, chega lá com aquela doença e não sabia exatamente. Você pode constelar uma doença, você pode constelar um trabalho, você pode constelar várias coisas, tudo aquilo que está ligado a um sistema. E essa mulher vem com essa doença e ela não sabia de onde vinha essa doença, etc, etc. E aí acaba surgindo, dentro da constelação, que existia uma criança que não estava sendo vista dentro da constelação. Ou seja, havia um aborto naquela família. E o filho, naquela hora, ele se revolta, porque o filho veio assistir, o filho dizia assim, charlatanismo, isso aí está tudo errado. Até que a mãe dele começou a chorar. A mãe dele estava sentada, e aí ela disse assim, não, isso aqui tudo é muito verdadeiro. E o filho ficou em choque naquela hora, porque não sabia daquilo que acontecia ou daquilo que já havia acontecido. Quer dizer, é um ignorante chamando você de charlatão. Não, exato, porque no trabalho fenomenológico as coisas estão acontecendo na sua frente. E não se trata de uma adivinhação. Ninguém está indo lá para adivinhar absolutamente nada. A gente está indo lá para trabalhar com aquilo que se apresenta. Não é? Trabalhar com o campo, trabalhar com energia, trabalhar com fenômeno, você trabalha com aquilo que se apresenta. Aliás, tem uma frase nesse sentido do próprio Bert Hellinger que eu estava estudando antes de a gente começar o nosso programa, que é maravilhosa a frase. Ele estava falando, se pode aprender constelação familiar? Ele falou, olha, é uma questão de aprender e desaprender a nossa imagem de certo e errado. E ele tem essa frase que eu achei maravilhosa. Para se livrar de um problema, é preciso abdicar de uma interpretação. Exatamente. Abdicar dessa interpretação. Exatamente. Eu acho que tem algo na constelação que é muito bonito, e o Bert Hellinger fala uma outra coisa, ele diz o seguinte, tudo que inclui também exclui. Ou seja, a gente já vem com pensamentos formados, a gente vem com ideias que são extremamente formadas, e essas ideias, elas acabam nos induzindo ao erro. Uhum. E por isso que uma coisa bonita é o fenômeno em si. Porque o fenômeno é um fenômeno. Ele não tem uma interpretação, você não está interpretando nada. E o mais legal, eu acho que o mais bonito na constelação, é que você pergunta exatamente para a pessoa, é isto? Ela diz, é isto. E você não interpreta, entende? Um constelador não fica interpretando. Ele olha para aquilo que está acontecendo, e na constelação entra uma carga energética enorme, ela vai até um determinado ponto extremamente intensa, e depois você nota que aquela carga emocional ela começa a cair e se estabiliza ao final. E aí é hora de terminar uma constelação. É aí que acaba a constelação. Então, o que determina o fim da constelação não é o constelador. É o próprio processo que determina o fim de uma constelação. Quando aparece algo que gera uma nova interpretação. Apareceu algo, aquele algo ficou agora evidente, e para esta pessoa é que vai fazer toda a diferença do mundo. Então, ela vai olhar para algo que talvez seja novo para ela, talvez já seja velho para ela, mas com um olhar diferente a partir de agora. Valéria, é muito interessante o que você está falando, e eu pude participar de algumas constelações que você constelou. Você constelou, não, você dirigiu, e realmente você tem o time, né, de pegar o momento certo para agir, interagir ou esperar, né, esperar que as pessoas reformulem, balancem um pouco, qual o horário certo de constelar. Eu participei no interior, inclusive, de algumas pessoas que constelaram, e eu tive até
a pretensão de, em algum momento, a de dirigir um pouco as coisas de um trabalho de uma constelação sem formação. Porque você começa a sentir, você começa a perceber aonde, como e quando e em que medida atuar. É muito interessante. A Valéria Tannenbaum, eu não sei se é assim seu sobrenome, Valéria, mas de qualquer maneira é a Valéria Tannenbaum, pergunta o seguinte: saudação ao professor Frois, gostaria de saber, como constelado, com vários temas a tratar, como eleger o tema mais relevante. Existe uma ordem nos temas? Eu imagino que seja a que dói mais, né? Se eu pudesse dizer algo agora, eu diria que é aquele que nos toca, verdadeiramente nos toca. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente pensa sobre um tema, assim como Jung falava, quando Jung fala desse complexo, na verdade, né? O que acontece é que tem algo que acaba gerando algo, não é? Então eu olharia para todos esses temas. Valéria é o nome dela, né? Isso, Valéria. Valéria, eu olharia para todos os temas e olharia para aquilo que é essencial nesse momento. O que eu quero dizer com isso vou te dar um exemplo. Às vezes uma pessoa vem e ela fala assim: olha, eu tenho um problema que é a minha arrogância. Eu sinto uma arrogância enorme, eu tenho um problema que é a minha arrogância. E aí, de repente, você percebe que, na verdade, essa arrogância é só uma grande proteção para o medo que ela tem de repente, se expor. Então, eu olharia para todos esses temas, inicialmente, e perceberia qual é aquele que é essencial. Aquele que eu digo assim, e como a gente vê isso? Eu penso em todos os temas, Valéria, e tem um que eu digo assim, mas se esse aqui, se resolvesse agora, eu conseguiria, talvez, resolver outros temas. O Grof, Stanislav Grof, ele tem uma parte do estudo dele que é o COEX, o Sistema Condensado de Experiências. Então, a gente tem vários sistemas condensados de experiências. Tem experiências de medo, a gente tem experiências de insegurança, a gente tem experiências de alegria. Todas as nossas experiências são como pequenas frutas que estão numa árvore. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente olha para uma e diz assim, olha, se eu derrubar essa daqui, muitas outras vão cair junto com essa daqui. Né? Mas o constelador, quando você vai diretamente ao constelador e fala da sua questão, daquilo que necessariamente está te pegando naquele momento, ele vai te ajudar naquela hora a identificar qual é o tema. Muitas vezes as pessoas chegam lá e dizem assim, meu tema é esse daqui. E num determinado momento eu digo para a pessoa... Muda. Olha, o seu tema é este aqui. Né? Porque fica evidente para quem está do lado de fora. Para você, Valéria, é mais difícil de identificar, mas para quem está do lado de fora, como um observador, mas um observador atento, um observador presente... que está conectado com você, que está no mesmo campo, que está vibrando com você, para essa pessoa vai ser fica mais evidente algumas coisas. O constelador pode ajudá-lo. Sem dúvida. Você falou duas coisas importantes aí, da arrogância, da prepotência. Isso é bastante comum, né? Às vezes a gente sente, percebe isso no nosso trabalho clínico. As pessoas que sabem tudo, que querem julgar tudo, sabem tudo, sempre sabem tudo, né, Frois? E eu costumo dar um conselho da filosofia chinesa, do Wu Wei, né? O Wu Wei é o vazio, é o nada. Eu lembro aquele exemplo do copo vazio, né? Um copo cheio não cabe nem mais uma gota de água. Né? Então, a pessoa preenchida, nunca cabe mais nada. Né? E melhor esvaziar. Esvaziando-se, você está aberto para outras coisas, receber outras coisas. Nós somos um vaso, né? Vou te dar um exemplo disso, né? Algumas pessoas fazem uma confusão muito grande, achando que constelação tem algo a ver com o espiritismo. Tem isso? O espiritismo é uma doutrina. Sim. Hoje, no Brasil, considerado uma religião. E as pessoas, às vezes, imaginam que isso fosse uma coisa espírita, né? E eu me lembro que um homem uma vez chegou lá, essa coisa do copo cheio. Um homem chegava lá e dizia assim para mim, eu acho que tem uma coisa errada aí. Você devia escolher muito bem quem vai ser o representante, porque para ser representante, você tem que ter uma mediunidade. Quem falou isso? Uma pessoa que esteve presente numa constelação. E aí eu disse para ele o seguinte, você percebe o que você acaba de fazer? Você dividiu a humanidade entre aqueles que podem fazer algo e os que não podem fazer algo. Os que têm capacidade de algo e os que não têm capacidade. Então, a constelação também não tem nada a ver com religião. Isso é importante que fique claro para as pessoas.
ela está fundamentada numa série de conceitos que vêm sendo estudados dentro da psicologia há muitos anos, mas a gente deve contar com algo também. A experiência do constelador. Como eu disse para você, eu só fui constelar depois de 10 anos estudando muito constelação e atendendo em consultório, porque eu atendo em consultório como psicoterapeuta. Então, eu acho que é um conjunto de fatores até você chegar nesse ponto para você poder constelar, entende? Claro, entendo perfeitamente. Não só entendo, como concordo e assino embaixo. Bert Hellinger falava que a constelação familiar, no começo, ele achava que era um procedimento apenas para médicos e terapeutas. No fim, ele acabou revogando essa ideia e reconheceu que os procedimentos da abordagem devem partir de uma postura profundamente humilde, que esteja aberta e pronta para o que se observa. Aí ele falou o seguinte: é uma postura de absoluta confiança, além da confiança, precisa da entrega, sem saber por si mesmo aonde o próximo passo vai levar adiante. É muito interessante, porque você entra para tratar algo, precisa ter uma humildade, né? Você imagina um arrogante, um prepotente, primeiro assumir que é a primeira coisa. E eis um que vos fala que assumir isso, não uma constelação, mas recentemente no curso de pós-graduação, que tinha uma pessoa que me incomodava pra caramba. Aí eu fui fazer uma terapia neural num outro colega, ele veio e deu uma super aula. Aí eu cheguei para ele e falei: olha, eu tenho que confessar que eu achava você super arrogante, mas a arrogância era minha. Eu sou muito grato de você mostrar isso para mim. E viramos grandes amigos, assim, muito respeitosos. Porque eu também o incomodava. Né? E isso é uma constelação que fizemos ali, em loco e ao vivo. Quando você começa a tratar e aparece essa defesa, essa dificuldade, porque todos esses comportamentos, a gente bem sabe, tem uma criação energética de autodefesa, de autopreservação. Com certeza. Quando você chega lá e fala assim, vou mexer nesse pilar e você vai ter que sair da sombra para vir para a luz, como é que você lida com essas dificuldades, Frois? A partir dessa postura que o Bert Hellinger tanto fala. Essa postura, eu acho que foi uma postura que eu adquiri ao longo desses 10 anos de estudo. Eu fui em muitas constelações, conheci muitos consteladores, levei muito tempo para fazer minha formação. E é legal a gente parar para pensar também o que quer dizer a palavra humildade. Né? Algumas pessoas utilizam a palavra humildade, mas não sabem nem o que é humildade. Humildade é uma palavra que tem a sua raiz numa palavra do latim humus, a terra. Não é? E humildade, de fato, o que quer dizer humildade? Estar à altura da terra, ou seja, a terra nos iguala. Nós somos todos iguais. O conhecimento ele é maravilhoso. O conhecimento é maravilhoso. Mas o conhecimento sem a vivência, sem né? essa vivência, a bondade, o amor, ele passa né? a não ser absolutamente nada. Não, e ele pode ser até cruel, na verdade, né? Exatamente. Isso que a gente vê constantemente dentro das constelações. Uma coisa que a gente vê, as constelações são consideradas também as ordens do amor. O Bert Hellinger fala sobre isso. Então, no final das contas, tudo é amor, Baldan. A gente veio do amor e é pelo amor que a gente está aqui. Só que, de certa forma, o amor ele pode tanto destruir alguém como pode construir algo. Então, essa postura, eu acho que ela vem naturalmente e a gente acaba quebrando a postura do outro quando a gente está numa postura adequada. Eu gostei disso. Inclusive, eu estou procurando aqui na minha página, eu coloquei hoje mesmo um texto do Hellinger falando justamente sobre o amor. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu vou achar sim. Já vou achar já. Achei. Muita gente supõe que se nos amarmos bastante, o amor triunfará e tudo se transformará em bem. A experiência demonstra que isto não é verdade. Tudo Hellinger, tá? A ordem e o amor. O amor completa-se com o conteúdo das ordens. O amor é água, as ordens são o seu jarro. As ordens são a terra arrendada, permitindo que o amor flua. Ordem e amor cooperam, tal como a melodia e suas harmonias. Assim é o amor com as suas ordens, tal como nossos ouvidos são arranhados pela dissonância, mesmo quando explicada. Também a nossa alma adapta-se com dificuldade ao amor sem ordem.
Alguns tratam as ordens como se elas fossem opiniões que possamos ter ou mudar à vontade. Mas elas são como são. Trabalham mesmo quando não as compreendemos. Nós não as criamos, descobrimos-las. Concluímos, então, como desígnio e alma do seu efeito. Quer que eu fale um pouquinho? Então, vou falar. Eu acho que dentro das constelações nós temos... isso talvez seja uma das coisas que mais me encantem na constelação, que mais me deixa encantado. Olha, eu estudei muitas coisas. O que você me perguntasse aqui hoje sobre psicologia, nomes, datas, eu sei, filosofia, estudei filosofia. Eu estudo muito. Mas o que mais me encantou nas constelações foi entender que, com apenas 4 leis, a gente consegue fazer tudo aquilo que está contido dentro da psicologia, né? E isso é mais bonito. Então, quando ele fala de ordens, nós temos 4 forças que trabalham dentro da constelação, né? Então, tem 4 aspectos aí dentro das constelações, ou 4 leis que a gente chama. A primeira lei, e ela vai agir, queira você ou não, aceite você ou não, porque há uma diferença entre aceitar algo e concordar com algo. A gente pode aceitar algo sem ter que concordar com algo, sim, certo? Sim. Então, aceitando ou não aceitando, concordando ou não concordando, isso vai existir. A primeira lei nos fala do pertencimento. Então, o que é o pertencimento? É saber que eu faço parte de uma família, é saber que eu faço parte desse sistema maior que é a humanidade. E se alguém se exclui daí de dentro, se alguém fica excluído, então a primeira lei diz respeito ao pertencimento. Pertencimento e exclusão estão juntos na primeira lei. Elas vão funcionar. Essa ordem vai funcionar, queira você ou não. E as pessoas vão ser excluídas? Vão. Vou te dar exemplos de exclusões que acontecem na nossa sociedade, que acontecem na nossa família. As crianças que são abortadas são excluídas. Os homossexuais são excluídos. Os assassinos são excluídos. Os bandidos e os maus, teoricamente maus, pelo nosso conceito, são excluídos. Então, as exclusões vão acontecer naturalmente. Essa é a primeira lei. A segunda lei fala da ordem e hierarquia, né? O que é a ordem e hierarquia? Então, enquanto a primeira fala do pertencimento, a outra fala da ordem e hierarquia. A hierarquia é extremamente importante. O que vem primeiro tem mais direito do que veio depois. Não é? Queira você ou não. Então, você imagina que nós somos irmãos e nascemos na mesma família. Você é mais velho do que eu, ou eu mais velho do que você. O mais velho sempre vai receber mais. Ele vai receber mais. Vai receber mais o quê? Mais comida, mais bebida, mas vai receber mais bronca, mas vai receber mais castigo, mas vai receber mais abraço, mais amor, mais carinho. E se a hierarquia for quebrada num determinado momento, essa lei vai trazer um impacto, vai trazer algum impulso negativo dentro do sistema. Então, primeiro fala de pertencimento, outra fala de ordem e hierarquia. Vou te dar um exemplo disso. Imagina numa empresa, um office boy querer mandar no chefe. O que aconteceria? Conflito. E a terceira lei fala sobre o equilíbrio. Existe um equilíbrio dentro do relacionamento de pais e filhos, e existe um equilíbrio nas amizades e no relacionamento de casal. Então, o equilíbrio entre pais e filhos é sempre assim. Os pais sempre dão, os filhos sempre tomam. A gente sempre toma tudo dos nossos pais, fica com tudo que é deles, não é? E lembra que isso é uma postura filosófica acima de tudo, não é? E depois desse equilíbrio, nos relacionamentos de amizade. Por exemplo, eu te dou algo e você me dá algo. O que acontece conosco aqui agora, nesse exato momento, existe um equilíbrio entre nós dois. Uhum. Eu venho para cá, trago informações e você me oferece uma oportunidade, uma possibilidade de falar para as pessoas de algo que eu gosto, de falar do meu trabalho, de falar das minhas coisas. É uma troca. E enquanto as trocas estão equilibradas, a gente sempre segue em frente. Se as coisas se desequilibram, aí a gente perde muito. E no relacionamento de casa. Então, o que manda no equilíbrio entre amigos, sócios e etc. O que manda é a intimidade. Quanto mais intimidade nós tivermos, maior vai ser a nossa troca, melhor vai ser a nossa troca e o nosso equilíbrio. E no relacionamento de casal, além de entrar o equilíbrio que vem da intimidade, vem o íntimo também, que é o contato físico e as trocas físicas que a gente faz. Uhum. Então, essas são 3 leis. E a 4ª lei é a lei do amor, que é essa lei tão grande, tão forte do amor, que diz o seguinte, que um sistema vai voltar em equilíbrio.
independentemente do que aconteça. Alguém um dia vai se levantar dentro do sistema e vai pagar, teoricamente, por algo. Não é? E quando diz pagar, as pessoas estão olhando para algo e estão dizendo, está pagando por algo. Mas não é. É que, na verdade, aquele sistema precisava entrar em equilíbrio novamente. E uma pessoa se levanta e talvez, a partir daí, viva algo diferente. Por isso, a gente vê, dentro das constelações, a gente olha, por que uma criança nasce cega, numa família onde todos enxergam? Porque uma família vai ter uma pessoa com esquizofrenia. Porque normalmente algo vai trazer equilíbrio novamente para essa família. Entende? Ô Franz, você falou há pouco que o amor geralmente constrói, mas ele pode destruir. Quando que ele tem esse aspecto destruidor? O amor tem vários aspectos, Baldan, porque veja o seguinte, né? Por amor se vive, por amor se morre, né? Se a gente parar para pensar, vou te dar um exemplo histórico agora. Num determinado momento, um homem está dentro de uma caverna e recebe uma mensagem. Eu podia te dar 2 exemplos. Vou pegar 2 exemplos. Um vem do judaísmo e esse outro vem do islamismo, que eu vou te falar aí agora. Um homem demorou anos para ter seu filho. E num determinado momento ele tem o filho. E Deus, para testar a fé desse homem, o que ele fala? Pegue o seu filho, o único filho que você tem, e leva lá para aquele altar, e agora você vai sacrificar o seu filho. E o homem levou o filho para lá para ser sacrificado. E naquele momento, esse homem é Abraão, considerado o pai da fé. E naquele momento, então, Deus diz assim, não precisa fazer isso, mas pegue a ovelha que está aí do seu lado. Então, o mais inocente de todos acabou, naquele instante, de certa forma, foi sacrificado ali. Aí, tudo bem. Então, você tem um exemplo dentro do judaísmo, do cristianismo. Temos vários exemplos de amor que foram mal compreendidos. Judas tem um amor que é mal compreendido. Judas amava o seu povo e, num determinado momento, ele diz, já que você é o cara, você é o filho do homem, então, o que eu vou fazer? Eu te entrego e depois o que você faz? O homem não vai deixar você morrer dessa maneira. E aí, o que acontece? Judas não dá conta de se sentir culpado por aquilo. Porque o amor maior que aquele pai dá para aquele filho é dizer assim, olha, eu não posso fazer absolutamente nada. Aí, se a gente se volta para o islamismo muito bonito, o homem está dentro de uma caverna, recebe um anjo que diz para ele, eu vou passar para você agora todas as informações e você vai ter que levar as informações de Deus. Esse homem, através disso, nasce o islamismo. Então, nós estamos falando do grande profeta. E aí ele sai e diz assim, nós vamos fazer a nossa jihá. O que é a jihá? A jihá é fazer a sua luta, essa luta da sua espiritualidade. Na própria jihá ele diz, pode ser através da espada ou não. E o Império Otomano vai ser parado lá na frente, porque, na verdade, o que eles queriam? Só dizer, aceitem o meu Deus. Então, grandes brigas vêm através de um amor que é um amor incompreendido. Onde isso não acontece dentro da nossa família, quantas pessoas não matam por amor e quantas pessoas não vivem por amor. Então, o amor é uma energia que não tem polaridade. Entende? O amor não se pode polarizar o amor. O amor não é positivo nem negativo. O amor é só amor. Quem dá a polarização somos nós. Exatamente. Aliás, como tudo, né? É que o amor é uma energia tão forte, tão criadora, tão intensa. Tinha um professor numa das escolas filosóficas que eu participei, em que falava o seguinte: todo trabalho de conhecimento, de iniciação nos mistérios, no conhecimento de verdade, iniciático mesmo, né? Não só informacional, porque o conhecimento pode ficar frígido se ele ficar só na informação. Né? Ele pode tornar a pessoa cruel se não tiver a emoção amorosa, se não tiver essa vivência espiritual da sabedoria. A sabedoria é colocar o conhecimento em prática, né? E nem todos estão preparados para isso. E o acúmulo só de informação sem o amor cria-se seres até irracíveis e tal. É o que a gente sempre aprendeu. E aí ele dizia o seguinte... É como um fio de alta tensão, né? Aquele de 250 mil volts. Aí você sobe na escada e fala assim, eu trouxe um radinho de pilha aqui, né? Que usa uma pilha de 1,5 volt, aí você liga no 14 mil, né? Aí, queima tudo. Vira um algodãozinho, né? Vira um algodão.
Tem algumas perguntas aqui que eu quero que você responda. Com todo prazer. Freud. A Sara Moreira pergunta assim: como interagir ou ajudar sem se envolver e cair em tendências familiares que podem ampliar traços pessoais complicados? Repete para mim, por favor. Como interagir / ajudar sem se envolver e cair em tendências familiares que ampliam traços pessoais complicados. Quer dizer, imagina o seguinte, ela quer ajudar uma pessoa... Não sabe como. E já tem traço pessoal complicado e quer ajudar, quer interagir, mas não quer se envolver em tendências complicadas. Eu acho que o primeiro passo da ajuda é a gente entender o que nos move verdadeiramente. O quão egoísta isso pode ser. Entende? E essa questão do egoísmo, essa questão da ajuda, eu acho que é um dos primeiros pontos que a gente trabalha no desenvolvimento, quando a gente vai desenvolver uma postura como essa. Né? A ajuda é algo muito interessante. A ajuda envolve esse equilíbrio maior. Então, a gente tem que pensar nesse equilíbrio maior. Então, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é o seguinte: o que eu quero? O que é que eu quero quando eu busco ajudar alguém? Primeiro eu preciso saber se essa pessoa ela quer efetivamente essa ajuda. Depois eu tenho que entender dentro de mim o que me move a ajudá-la. Não é? E muitas vezes as pessoas acham que elas estão ajudando e elas não terão nada em troca. Então eu tenho que identificar dentro de mim também qual é o grande equilíbrio. Não é? Então, ou seja, como é que eu quero equilibrar isso? O que eu quero de fato oferecer para uma pessoa? E nesse momento, quando a gente fala de que existem questões que podem ser questões nesse sentido, como ela colocou, talvez a primeira pergunta que a gente tenha que se fazer é o seguinte, né? O que é que eu quero agora? Qual é o meu movimento nesse instante? O que eu busco? Porque talvez o meu modelo de mundo não esteja adequado para o modelo de mundo daquela pessoa. Entende? A ajuda, ela é um princípio muito sutil. Então, a gente tem que trabalhar numa sutileza enorme em relação à nossa ajuda. Eu poderia falar mais disso, mas eu acho que tem outras questões onde talvez a gente possa ligar uma coisa na outra. Sim, com certeza. A Jordiane Simonini, ela fala uma coisa, cita Bert Hellinger e pergunta se tem alguma explicação. Quando nos esquivamos do que é pesado, pecaminoso ou agressivo, perdemos justamente o que queríamos conservar. Nossa vida, nossa dignidade, nossa liberdade, nossa grandeza. Somente aquele que se defronta com as forças obscuras e as aceita permanece em contato com as próprias raízes e com as fontes de sua força. Tais pessoas não são simplesmente boas ou más, estão em sintonia com algo maior, com sua profundidade e força. A frase é do Bert Hellinger e tem uma certa, se me permite, Freud, tem uma conotação também psicológica ligada ao Jung, do conceito da sombra. Certeza, né? O conceito de sombra e luz está aí, está presente. Luz também está presente. É. Aí ela pergunta, tem como explicar isso? Tem. Na verdade é o seguinte, né? Quando a gente fala daquilo, quando o Bert fala, por isso que eu digo que a constelação é tão bonita e ela me encanta tanto. Quando ele fala disso que a gente foge, né? Primeiro, eu quero dizer como é o nome dela. Jodiane. Eu quero dizer o seguinte, né? Nós, seres humanos, o tempo todo nós julgamos. Não há aquele que não julgue. Se uma pessoa chegar para você e disser assim, eu não julgo mais, é porque ela está mentindo. Né? Então, nós temos um lado que é o nosso lado sombra. E até porque se a gente não tivesse esse lado, a gente não estaria aqui mais. Né? Aliás, é um tema do nosso programa em breve. Aí eu vou trazer uma especialista nisso, que eu já trouxe. E aí, o que a gente tem também? Então, na verdade, é o seguinte, a gente cresceu nessa vida, a gente se desenvolveu a partir de nossas referências. Nós somos fruto da nossa referência. Fruto da nossa família e da nossa referência. Uma coisa que a gente diz dentro das constelações, e eu aplico isso dentro do meu consultório, com as outras pessoas, é o seguinte, ninguém nunca vem só. A gente sempre vem acompanhado de alguém. Nesse momento, quando eu estou aqui no programa, você pode não saber, mas minha mãe e meu pai estão comigo. Uma parte deles está aqui.
né? Então, eu venho com eles. Então, os nossos pais nos ensinaram muitas coisas. O mundo nos ensinou muitas coisas. Nós somos frutos da nossa referência. E é por conta da nossa referência, por conta das referências que temos, que nós fazemos as coisas que fazemos. E a nossa referência, ela é básica para que a gente comece a formar um padrão moral. E o nosso padrão moral, esse padrão moral que tanto nos cabe, que tanto nos serve aqui, talvez num outro lugar, ele não sirva para absolutamente nada. Ele se transforme em pó, em poeira, automaticamente. Então, na verdade, quando a gente olha para a nossa sombra, ou olha para as nossas coisas, como o Bert falava, é a gente aceitar que a gente não é o dono da verdade, é a gente aceitar que talvez as nossas referências estejam desatualizadas, é a gente entender que o nosso processo é um processo evolutivo, é um processo de crescimento, e que se a gente não abrir mão de determinadas coisas que a gente tem, enquanto a gente não abre mão delas, a gente se mantém apegado a essas coisas. Uhum. E este apego, para onde ele vai nos levar? Ele vai nos levar para uma encruzilhada onde não haverá mais saída. Chegará um momento que eu vou dar de frente para um muro, um grande muro, onde eu não tenho mais saída. Então, eu preciso me trabalhar, entender quem eu sou de fato e entender quais são esses padrões morais que eu tenho. Então, é sobre isso que ele fala. É a aceitação de que eu não sou dono da verdade, que eu não sei nada, mas que posso aprender as coisas. Aquilo que você tanto falou no início e citou, que é a humildade, saber que a Terra nos iguala e que eu sempre estou aprendendo algo com alguém. Então, nas constelações, a gente aprende muito sobre isso. Vale a pena ir a uma constelação para ficar sentadinho, nem que não seja para fazer nada, para você ver o que está acontecendo. Isso é o mais lindo. O aprendizado que está ali dentro é o mais bonito de tudo. Aí é um momento mágico que, para mim, me fisgou quando eu fui assistir a primeira. Realmente, eu senti, percebi, vi o crescimento das pessoas que estavam constelando, surgem fatos novos e realmente eu estava pretendendo fazer um programa sobre constelação familiar fazia bastante tempo, né? O Frois marcamos, remarcamos, tem o problema da reforma, mudança do estúdio, e tenho certeza que esse não será o único programa. A gente vai fazer outros programas, porque tem muitas questões aqui. Dá para abordar um monte de coisa. Dá para abordar muita coisa ainda. E o nosso tempo já está quase no final do nosso programa. Mas, de qualquer maneira, a gente pretende fazer outros programas sobre isso, sim. Quero lembrar o internauta, o curso de Pulsologia, então, é dia 13 e 14 de maio. Tá? Se tiver interesse, quiser mais informações, escreva um e-mail que eu passo depois os links direto para fazer a inscrição. jcbaldan@gmail.com. Telefone para consultas, para marcar consulta ou conversar comigo é o 94806-3444. Eu estou deixando o meu celular diretamente para as pessoas entrar comigo. Qualquer coisa depois eu passo para a secretária. Acho que você tem da secretária aí, né, Xerec? 97719-2266. 97719-2266 para marcar horário. Se tiver dúvida, informação, não adianta falar com a secretária, tem que falar comigo. Às vezes as pessoas ligam para a secretária achando que ela conhece terapia neural, conhece acupuntura, biorressonância, ortobiomolecular. Não, quem conhece isso sou eu. Fala comigo, na secretária marca horário. É uma questão de endereço, né, Frois? Acaba acontecendo. Frois, eu queria que você deixasse os seus contatos, as pessoas que na próxima constelação, que tiver interesse em fazer constelação, como é que te localiza, enfim. Bem, nós temos uma página na internet, eu sou diretor da Quatro Tempos, cursos e treinamentos. Basta entrar lá na nossa página, www.quatrotempos.com.br, e no Facebook, facebook.com/quatrotemposcursos. Mas eu tenho meu canal no YouTube também, se as pessoas quiserem assistir mais algum vídeo e saber mais. Tem muita coisa. É só procurar, né? Carlos Frois, lá você vai me encontrar. Tem muita coisa, tem muita coisa. A Valéria Tenenbaum, que você respondeu, ela agradeceu a resposta e fala o seguinte: diante do astronômico crescimento da técnica no mundo inteiro, como selecionar um constelador? Obrigado pela aula. De nada pela aula. Não, você não vai responder, quem vai responder sou eu. Me permite? Lógico.
Eu vou responder, depois você me fala se você agrega mais alguma coisa. Eu recomendo que você vá assistir uma constelação com determinados profissionais, avalie, vá em mais de um. Você tem que ter confiança, você tem que perceber e imaginar que você vai estar no processo e vai se entregar totalmente disposta a enxergar sua própria sombra, seus calos mais primitivos. E aí você tem que olhar se aquela pessoa que está constelando tem a sua confiança. Exatamente, é isso aí, é uma identificação. É uma identificação que não acontece num endereço de internet, que não acontece aqui dentro da nossa cabeça, mas é uma identificação que acontece aqui, no momento em que eu estou presente numa constelação e eu me identifico com aquele constelador. E aí eu digo assim, bom, esse é o lugar. É aqui que eu vou fazer a minha constelação. Eu quero agradecer a todos. Eu estou criando essa prática que eu farei toda segunda-feira, 1h, 13 horas. Eu vou chegar aqui no estúdio, um pouco distante, eu venho mais cedo. Eu fiz uma live, às vezes a gente faz uma ou duas rapidamente, mas eu vou fazer toda segunda-feira, 13 horas, uma live falando do tema do programa que a gente vai tratar, para encaminhar perguntas e etc. Então eu quero agradecer nominalmente aqui a Cristal Rovena, a transmissão está excelente, a Jodiane Simone, Renato Rício, Rosana Baldan, Marcos Mendes, Gilmar Veloso, Jaime Alves de Moura, enfim, todas as pessoas que participaram de uma maneira ou de outra do nosso programa, curtiram nossa live. Eu quero convidá-los a todos, toda segunda-feira, 13 horas fazemos a live, 14 horas estamos aqui ao vivo. Nós temos recebido aqui algumas mensagens, algumas informações. Gratidão profunda a ambos, diz a Valéria Tenenbaum. Também gratidão pela sua participação. E segunda-feira eu quero desejar a todos uma excelente semana. Na próxima segunda estaremos aqui ao vivo, 14 horas. A programação do Ricardo Parra, o carequinha que apareceu aqui na live, que está ali no estúdio. Perguntei a audiência, mas ele falou que não tem esses dados aí. E está achando ruim ainda. Arrume, não tem, arrume. Vá atrás, Ricardo Parra. Os trabalhos técnicos é do Xerec, aquele menino que saiu dos desenhos, o trabalho dos técnicos é dele. A produção, criação, redação, apresentação, cenário, é desse que vos fala, João Carlos Baldan, a direção geral é do Alberto Luchetti. Boas semanas a todos, até a próxima segunda. Muito obrigado, Frois, boa semana, um abraço. Eu que agradeço, obrigado, Baldan.